Amém. Irmãos, graça e paz. Quero abrir então com os irmãos em Apocalipse, capítulo 3. Continuando com a ajuda do Senhor, o sentimento desses dias. Apocalipse 3, verso 7. Apocalipse 3:7. Eu vou começando aqui lendo e pedimos aos irmãos que, por favor, retornem então para seus lugares. Amém? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Nós agradecemos a Ti, mais uma vez, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos concede, de estar nessa manhã na Tua presença, partindo o pão, lembrando de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, por amor, porque o Senhor nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Bendito seja o Teu nome, Senhor. E ainda continuamos dependendo de Ti. Nos achegamos a Ti em fraqueza, reconhecendo as nossas limitações e pedindo a Ti que mais uma vez o Senhor nos fale na Tua palavra, que mais uma vez o Senhor contemple as necessidades do nosso coração e nos edifique, nos fale para a glória do Teu nome. Também, Senhor, nos guardando aqui de toda obra do maligno, toda obra das trevas, o Senhor faça cair por terra, em nome de Jesus. Declaramos que esse ambiente é Teu, e até mesmo as atividades desgovernadas da nossa alma, que o Senhor nos aquiete na Tua presença, que o Senhor nos ajude a estar tranquilos, como Maria aos Teus pés, ouvindo os Teus ensinamentos. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Aleluia. Irmãos, nós vínhamos falando sobre a história da igreja, que está aqui expressa nas cartas de Apocalipse 2 e 3. Então hoje é uma continuação, se o Senhor permitir, nós então concluímos essa parte das cartas, para então, se o Senhor permitir, voltar para o livro de Esdras, é onde nós começamos esse sentimento, tá certo? Então, nós falamos, claro, algumas coisas é necessário repetir. As cartas de Apocalipse 2 e 3, Apocalipse é um livro de profecia. Então, às vezes, os crentes, nós, lemos o livro de Apocalipse querendo buscar palavras para a nossa situação individual ou para a realidade inteira da igreja. Mas Apocalipse é um livro de profecia. Então, isso quer dizer que o que está escrito aqui nas cartas aconteceu ou vai acontecer na história. Então, por isso que você não pode ler as cartas de Apocalipse 2 e 3 apenas assim: então em Laodiceia eu aprendo que eu não posso me orgulhar. Isso é aplicação pessoal. Pode ter aplicação pessoal? Pode. Mas não esqueça, a Bíblia aqui está contando o que aconteceu de fato com a igreja, desde o primeiro século, desde a era finda dos apóstolos, a era finda dos apóstolos que andaram ali
diretamente com o Senhor, né? Não quer dizer que os apóstolos acabaram, não, mas aquele primeiro grupo, digamos assim, que viveu até o primeiro século, desde ali, então o Espírito Santo está contando o que aconteceu com a igreja, de maneira que o resultado está aí fora. Você olha para a igreja hoje, para os crentes, e você vê uma grande diferença daquilo que as Escrituras nos apresentam como padrão para a igreja. Então, Filadélfia e Laodiceia são as últimas duas cartas. Assim como nós falamos, eu vou precisar repetir, né? Assim como nós falamos que as duas cartas anteriores nós lemos na semana passada, me ajude aí, nós lemos na semana passada duas cartas, quais foram? Não escutei. Tiatira. Segunda, Sardes. Semana passada nós lemos essas duas cartas, e elas representam dois períodos na história. Tiatira, o catolicismo romano, que deriva do casamento que a igreja teve com o mundo. Então aí o Império Romano agora, lá na fase anterior, que é a carta de Pérgamo, a igreja se casa com o mundo. O Império Romano agora, suas lideranças se misturam com as lideranças da igreja. Os irmãos ali dormiram. Os irmãos dormiram no sentido negativo e passaram a aceitar muitas pessoas na igreja que nunca nasceram de novo. Essas pessoas se misturaram. É o joio e o trigo. É a parábola de Mateus 13 do joio e do trigo. A partir dali você tem a aparência exterior do reino dos céus, uma mistura de pessoas nascidas de novo com pessoas que nunca se comprometeram com o Senhor. Esse é Pérgamo. Aí logo em seguida vem o catolicismo romano. Nós até falamos que no seu nome a Igreja Católica tem a palavra romana. Igreja Católica Apostólica Romana. Não estamos ofendendo os católicos, estamos falando de história da igreja. Então, o fato dela possuir romana no seu nome indica a sua origem. Ela é ligada ao Império Romano. É a continuação lá, é o filho da situação de Pérgamo. Então, a Igreja Católica está, nós não vamos reler a carta aqui, mas quando nós lemos a carta de Tiatira, você entende a mensagem do Senhor. Lá na Igreja Católica existem pessoas salvas, existem nossos irmãos lá dentro, mas qual o problema da Igreja Católica? Eles toleram que Jezabel, que uma mulher que é o Vaticano, é a liderança central da Igreja Católica, ela não somente ensine, está escrito isso lá, como também seduza os meus servos. O Senhor está dizendo, a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Esse é o problema da Igreja Católica. Não é a igreja toda católica, é Jezabel. É que quando o catolicismo se levanta, agora você tem uma autoridade lá dentro que é tão ou maior do que a autoridade do Senhor. Então aí os filhos de Deus que lá existem vivem debaixo de um engano, mas não quer dizer que eles não tenham se convertido. Também não quer dizer que todo católico é convertido, assim como também nem todo protestante é convertido. Quem é convertido é quem é nascido de novo, quem tem uma experiência com Deus, tá certo? Então esse é o catolicismo romano. Aí na história, por isso nós falamos, Apocalipse é um livro de profecia. Na história, a fase seguinte é que a Igreja Católica ela entra numa era de trevas tão profundas que Deus reage a essas trevas, reage com aquilo que nós conhecemos na história como a Reforma Protestante. Então o Senhor levanta lá dentro irmãos movidos pelo Espírito Santo, inconformados com as trevas daquela época, e eles se levantam e dizem: não, só a fé salva, nós somos justificados pela fé, a gente não compra a salvação não é pelas obras. Eles se levantam ali, Martinho Lutero, depois Calvino, uma série de irmãos ali que o Senhor levanta naquela época, século XVI, e o Senhor reage àquelas trevas,
E através desses irmãos, então você tem a carta, o período seguinte, que é Sardes, o remanescente, aquele que sai de dentro da Igreja Católica para agora viver então uma realidade mais profunda com o Senhor. Eles reagem àquelas trevas profundas da Igreja Católica, e agora são formadas as denominações protestantes, que foram um avanço sim, mas que não cumpriram o propósito original do Senhor. Embora a verdade da salvação pela fé e algumas outras verdades a respeito do Evangelho, elas tivessem sido restauradas no tempo ali dos nossos irmãos, mas a igreja não retorna com a reforma protestante, ela não retorna ao padrão das Escrituras com respeito ao viver da igreja, tanto que a reforma protestante, ela gera as denominações como nós conhecemos hoje, as igrejas nacionais, igreja anglicana, a igreja da Alemanha, a igreja da Holanda, não é? E as igrejas privadas, as denominações, a batista, a presbiteriana, os pentecostais, eles vêm desse, mesmo que não tenha sido exatamente naquela época. Por exemplo, os pentecostais vêm bem depois, mas mesmo que não tenha sido naquela época, eles são a continuação da reforma protestante. As denominações surgem e elas também não conseguem trazer a igreja, o viver da igreja, para o padrão das Escrituras. Um irmão falou assim: provavelmente naquela época ninguém perguntou assim, como é que a igreja se reúne segundo a Bíblia? Então foi criado, embora aí a gente tem que fazer como o Senhor faz, reconhecer a parte boa, mas também dizer que houve uma parte negativa. A parte boa é, o Senhor reagiu àquelas trevas, e a partir dessa reação do Senhor, a partir da reforma protestante, o Evangelho passou a ser mais esclarecido. Agora as pessoas ouviam um Evangelho genuíno. Você quer ser salvo, você tem que crer e confessar Jesus como seu Senhor. Era uma coisa mais definida. Então as pessoas passaram de fato a ter uma oportunidade de nascer de novo. Amém, é uma coisa boa, é uma maravilha, é uma reação de Deus. Não podemos jogar fora o trabalho que o Senhor fez através daqueles irmãos. Outra coisa, a reforma protestante nos deu uma coisa maravilhosa. Hoje a gente não sente isso não, mas naquele tempo foi uma joia preciosa. A reforma protestante nos deu a Bíblia aberta. O que é que eu quero dizer com isso? É que no tempo do catolicismo romano, a Bíblia estava em latim, só havia traduções da Bíblia em latim. Você precisava aprender latim para ler a Bíblia, e a Bíblia não estava acessível, muitas cópias. Hoje a gente tem tanta Bíblia, que se você for ali embaixo do local de reunião, tem um monte de Bíblia esquecida aqui. É Bíblia atualizada, corrigida, King James, Scofield, é Bíblia. Teve um irmão que ele falou assim, lá no Rio de Janeiro eu visitei o edifício da Bíblia. Ele falou assim, eu pensei que eu ia encontrar a Bíblia de trás para frente, Bíblia de cabeça para baixo, Bíblia. Porque a nossa época é assim. Nós temos, graças a Deus, as Escrituras na nossa mão. Na nossa mão. Isso quem nos deu foi o Senhor, através do trabalho dos irmãos na reforma. Lutero tratou logo de traduzir a Bíblia para o alemão. A BBC, se você quiser ver a opinião secular, a BBC publicou nesses dias, eu passei para alguns irmãos, uma reportagem falando das várias pessoas que morreram, pagaram com sua vida, porque elas se ousaram a traduzir a Bíblia, só por isso. Veja como o diabo, isso é coisa do diabo, veja como o diabo procurou manter a Bíblia cerrada, procurou, se esforçou para que a Bíblia não chegasse na mão do povo. A Bíblia ficava com sacerdotes católicos, eles liam, eles sabiam latim, e portanto eles interpretavam. A interpretação que eles passavam era o conhecimento que as pessoas tinham da Bíblia. Quando o Senhor, através dos irmãos, lá no século XVI, começou a traduzir a Bíblia, aí a Bíblia veio para a mão do povo. Aí
os crentes podiam ler a Bíblia e podiam ter comunhão com o Senhor na palavra, mas não foi fácil não. Teve gente que morreu, porque foi considerado herege, que não podia, segundo o catolicismo, traduzir as escrituras. Era uma palavra santa, nem todo mundo poderia ler. Então teve gente que pagou com a vida. A reforma protestante nos deu uma Bíblia aberta. É o que os irmãos da época chamam de o livre exame das escrituras. Agora, qualquer um do povo, bastava ele saber alemão, no caso de Lutero. A Bíblia estava traduzida, ele podia ler a Bíblia em alemão. Outros traduziram para o inglês, e assim por diante. Então, isso foi uma bênção, porque agora, com as escrituras disponíveis para todo mundo ler, então o Senhor podia se revelar para muita gente através da sua palavra, podia restaurar as verdades. E isso a reforma protestante nos deu, e é uma bênção, e a gente agradece a Deus pelos irmãos que pagaram o preço para poder nos dar essas escrituras abertas hoje. Agora, nós não podemos confundir livre exame das escrituras. É uma coisa, livre exame é, eu tenho a Bíblia na mão e eu posso ler, eu tenho liberdade de ler as escrituras, de tê-las comigo, livre exame, mas não é livre interpretação. Aí nesse ponto, as denominações protestantes erraram, e erraram feio, porque a Bíblia, ela não tem livre interpretação. Eu não interpreto a Bíblia como eu quero. Existem princípios de interpretação que devem ser seguidos para que então eu possa interpretar a Bíblia. Lembra que nós falamos assim, uma gota d'água, quando mencionamos aqui as parábolas de Mateus 13? A gente falou assim: se o Senhor na parábola do trigo e do joio está dizendo que o homem é ele, então ele vai ser o homem em todas as outras parábolas. Isso é um princípio de interpretação. Então, se aquele homem que semeou boa semente em uma parábola é o Senhor, então o homem que negocia e procura boas pérolas é o Senhor. O homem que viu lá o tesouro escondido do campo, compra o campo para adquirir o tesouro, é o Senhor. Isso é um princípio de interpretação. E como esse, tem vários outros. Então as denominações protestantes, elas falharam, e falharam feio em muitos casos, achando que eu posso pegar um trecho aqui das escrituras e, ao meu bel prazer, interpretar. Isso produziu um monte de ensinamento antibíblico. Isso é quando o homem coloca a mão na obra de Deus. Então, a reforma protestante, sim, foi uma bênção, mudou a história, tanto que o catolicismo romano perdeu uma parte do seu domínio. Mas veja, a reforma protestante é como se diz, ela teve um lado de Deus, Deus se moveu ali, mas teve um lado político. Os reis, que na época queriam se libertar de debaixo do jugo do Vaticano, eles aproveitaram e deram apoio à reforma, não porque eles eram convertidos, não porque eles viam trevas na igreja católica, mas porque eles queriam se livrar do jugo do Vaticano. Então eles deram apoio por causa disso. É o lado político, é o lado humano. Deus não perde nada, né? Deus usa tudo, mas não pode dizer que tudo o que aconteceu naquela época foi de Deus. Tem que passar o filtro. Então, após a reforma protestante, vieram então as denominações, como nós conhecemos hoje. Aí hoje nós lemos a carta a Filadélfia. Repetindo, aconteceu na história. Não é uma palavra só para a gente dizer assim, então tem que amar os irmãos, porque Filadélfia significa amor fraternal. Não, não é só isso não. A gente tem que ir além. A gente tem que entender que aconteceu na história o que está descrito aqui na carta a Filadélfia. Foi o que aconteceu século XIX, graças a Deus, estamos gratos ao Senhor por isso. Século XIX, o Senhor começou a mover irmãos em várias partes do mundo, e nós já citamos ali o Reino Unido, a Irlanda, Londres, várias. Depois surgiu na Arábia, em um monte, nos Estados Unidos. O Senhor começou a mover grupos de irmãos
para sair das denominações, mas não era para formar outra denominação, não. Era para vir se reunir somente debaixo do nome do Senhor e guardando a sua palavra. É por isso que nós lemos aqui a carta a Filadélfia. O Senhor diz assim: conheço as tuas obras, que eu sei que você tem pouca força, entretanto você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Na história, Deus começou a chamar alguns irmãos, pouca força, está escrito aqui, porque não era muita gente, não, era um grupinho mesmo, era um punhado de gente aqui, um punhado de gente ali. O Senhor começou a despertar irmãos para dizer assim: olha, não é isso que a igreja é, não é essa a realidade que a gente vive aqui nas denominações, que é a realidade da igreja, não. A palavra não mostra dessa forma. E o Senhor começou a incomodar esses irmãos, e eles começaram a sair da igreja anglicana e de outras denominações, e vieram reunir-se no nome do Senhor. Há dois movimentos na história que pelo menos a gente identifica como essa fase de Filadélfia. Um é esse que eu acabei de falar, o outro é na China, anos 1900 já. O Senhor começou a dar uma grande clareza lá aos irmãos, com o irmão Watmani e outros irmãos com eles se reuniam, e eles vieram reunir-se na simplicidade das Escrituras. Deixaram a pompa do cristianismo, deixaram os nomes, porque Filadélfia já estava profetizado aqui. Filadélfia guarda o nome do Senhor. Sobre nós não tem outro nome. Os cristãos hoje em dia é comum serem identificados por outro nome. Você é cristão? É. De que igreja? Você é cristão? É. Eu sou batista. E você? Ah, eu sou presbiteriano. Está vendo? É comum. A reforma protestante deu-nos isso. Isso é negativo. É comum que os cristãos hoje se identifiquem com rótulos. Se você disser assim: eu sou cristão, não adianta. Não adianta. A pessoa vai dizer: cristão? Sim, eu também sou cristão. Você tem que dizer que é cristão da igreja ou do grupo tal. Então é dessa maneira que a igreja, o testemunho do Senhor, retorna com Filadélfia, retorna ao padrão das Escrituras. Porque no tempo do livro de Atos, se você dissesse assim: eu sou cristão, ninguém ia te fazer outra pergunta. Porque cristão era quem seguia Cristo, quem não seguia não era cristão. A única divisão. Mas hoje não. Se você disser: eu sou cristão, de onde? Cristão batista, cristão católico, cristão metodista, cristão blá blá blá, cristão blá blá blá. E o livro de Crônicas, irmãos, quando é inaugurada a casa do Senhor, note que é Antigo Testamento, era uma casa física. O Senhor diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Ó, nós somos o povo que deve ser conhecido pelo nome do Senhor e não por outro nome sobre nós. Por isso que Filadélfia está lá dizendo: você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Porque quando você coloca, uma vez um irmão deu um exemplo assim: o meu sobrenome é Silva, a minha esposa casou comigo, ela, segundo a nossa lei, ela pegou o meu sobrenome, então eu sou Silva, minha esposa também. Se de repente minha esposa aparece com outro sobrenome que não o meu, vai causar uma estranheza. Vai ou não vai? Porque todo mundo sabe que ela é casada comigo, ela herda meu sobrenome. Nesse momento, deixe para lá as mudanças que houve na lei. Hoje em dia já se pode colocar outro sobrenome. Agora, se até o padrão antigo. Foi isso que a igreja fez. Foi isso que as denominações fizeram. No lugar onde só deveria ter o nome do Senhor, o pessoal introduziu outro nome. Então eu sou pentecostal, eu sou metodista, eu sou batista, O Senhor, quando chamou esses irmãos ao redor do mundo para vir se reunir na simplicidade da palavra de Deus, o Senhor restaurou isso no meio dos irmãos. Vocês aqui só têm um nome, que é o meu nome. Tiago diz assim, ó: o bom nome que sobre vós foi invocado. É por isso que hoje
nós não temos a menor liberdade e nem a menor vontade de colocar um nome aqui nesse local de reunião, porque seria uma heresia, seria algo antibíblico. Não é porque a gente acha bonitinho não ter nome, não, é porque a Bíblia nunca nos deu essa liberdade. Então Filadélfia é essa fase da história que a igreja passa. Agora surge um outro grupo de irmãos, embora o catolicismo romano continua e as denominações protestantes continuam, não acabaram não, e nem vão acabar. Note que nas cartas últimas, o Senhor, ao se referir a essas igrejas, o Senhor fala da sua volta. Isso quer dizer que esses 4 grupos vão permanecer até a volta do Senhor: o catolicismo romano, as denominações protestantes, os irmãos que têm procurado tomar o caminho de Filadélfia e Laodiceia, que a gente não chegou ainda, vai chegar lá ainda tem Laodiceia, a gente chega hoje, se o Senhor permitir. Então o que acontece, irmãos? Filadélfia, a palavra Filadélfia significa amor fraternal. Então o Senhor começou a chamar esses irmãos para se reunirem só como irmãos, deixaram os títulos, deixaram as posições do cristianismo, e agora nós somos o que? Irmãos. É o maior título que nós podemos ter, é irmãos. O cristianismo tem costume de se tratar pelos títulos. Aquele ali é o pastor fulano, e o de lá, aquele é o bispo fulano, e o de cá é o evangelista fulano de tal, e aquele ali é o apóstolo blá 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 blá. O cristianismo gosta de título, porque título é ostentação. Mas quando o Senhor começou a chamar esses irmãos, eles tinham títulos. John Nelson Darby, Charles Miller, um monte de gente de calibre espiritual, C.H. Mackintosh, um monte de gente de calibre espiritual alto, tinham seus títulos no cristianismo, esqueceram seus títulos. Agora nós somos irmãos, pronto. Agora nós somos irmãos. É grato para nós, irmãos, contar para aqueles que não conhecem. Nós conhecemos um irmão que vive atualmente nos Estados Unidos, um irmão maduro que tem servido a igreja por tantos anos. E esse irmão, convidaram ele para uma conferência uma vez e disseram assim: agora, além do seu nome, mande seus títulos para a gente poder colocar no convite, que a gente vai estar ouvindo fulano de tal, que é isso, aquilo. A história conta que ele falou assim: ó, irmão, não tenho título. Não, mas mande alguma coisa. Ele: tá bom, eu vou orar. Ele foi diante do Senhor e depois escreveu uma carta para os irmãos e falou assim: ó, o único título que o Senhor me permitiu mandar para vocês é fulano de tal, um pecador salvo pela graça de Deus. Esse é o nosso título. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos. A gente não se trata por título. Ninguém chama assim presbítero Renato. Ninguém fala isso. Sabe por quê, irmão? Porque na igreja tem funções, mas essas funções não são nossos títulos. Nós todos somos irmãos. Então, quando a gente fala da simplicidade que esses irmãos vieram se reunir, é disso que nós estamos falando. Os irmãos precisam ler, é lindo, na biografia de Otmani, escrita pelo irmão Ednes Lee, ele relatando o primeiro dia lá na China, que ele me parece que estava ele e um casal de irmãos somente. Eles deixaram a denominação que eles reuniam e viram nas escrituras ali o propósito de Deus com respeito a Filadélfia. E eles se reuniram para partir o pão, só eles 3, só. E ele descreve aquele momento, os 3 partindo o pão, de acordo com as escrituras. Que regozijo foi aquele dia. Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor não precisa de máquina, a igreja não precisa de parafernália, a igreja não precisa nem de instrumento. O dia que isso aqui não tiver, a gente canta do mesmo jeito, porque a igreja é movida pelo Espírito Santo. Se alguém pensa, nós costumamos falar isso para os jovens, se alguém pensa que o que mantém os jovens reunindo é entretenimento, está enganado,
Porque se o Senhor não for o nosso alvo, se o Senhor não for a principal pessoa na nossa vida, a gente não fica firme. Pode ter entretenimento, conferência, pode ter gincana, pode ter o que você botar aí. Não prende. Porque se o Senhor, como diz um hino antigo, se Ele não for o primeiro, não adianta. Então, reunir-se na simplicidade de Cristo, foi isso que o Senhor começou a mover aqueles irmãos a fazer. E amor fraternal, por quê? Porque nós somos irmãos e nós precisamos cuidar uns dos outros. Deus restaurou ali o amor entre os irmãos. Conta-se que numa ilha, conta-se que numa ilha do Pacífico, haviam irmãos que reuniam naquela ilha e um furacão atingiu a ilha. Um furacão atingiu a ilha e várias casas de irmãos foram atingidas, o local de reunião foi atingido. Os irmãos do mundo inteiro se mobilizaram, mandaram suprimentos para aquela ilha. A ajuda dos irmãos chegou antes da ajuda do governo. Tal era o amor que aqueles irmãos viviam. Então Deus começou a restaurar isso. Irmãos, Filadélfia, o caminho de Filadélfia não é técnico não. Se alguém pensa que a gente está aqui hoje porque a gente conhece a palavra, porque a gente estudou a palavra, a gente ouviu, participou de conferência, não, isso não é. Quando a gente chegar, se o Senhor permitir, no capítulo 3 de Esdras, a gente vai repetir para os irmãos que a restauração da casa de Deus começa com o altar, e o altar é a obra da cruz, é aí que começa. Não é técnico não, vou estudar tudo aqui, as escrituras, e agora eu faço parte de Filadélfia. Deus nos guarde. Isso é mecânica, isso é robótica. Mas o Senhor moveu o coração dos irmãos para amarem-se uns aos outros e dizer: não, nenhum nome sobre nós, só o nome de Jesus, e guardando a palavra, porque se não tiver nas escrituras, nós não temos compromisso de guardar. Então, por isso que a tônica de Filadélfia é primeiro o seu próprio nome, amor fraternal. Precisamos nos amar, precisamos cuidar uns dos outros. Se não for assim, nós não seremos nem reconhecidos como discípulos, porque o Senhor falou que nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor de uns para com os outros. No tempo de Atos, a gente estava até relembrando lá no grupo caseiro, no tempo de Atos, os irmãos tinham amor, cuidavam uns dos outros, tinham obras, não havia entre eles nenhum necessitado, porque eles cuidavam uns dos outros, eles tinham obras, eles tinham boas obras. Porque boas obras não é para salvação não, boas obras é para depois que a gente recebe a salvação. Então os irmãos de Atos tinham obras, e o pessoal de fora não se convertia, mas ficava olhando assim: rapaz, aquele pessoal ali, aquele povo ali cuida um dos outros, aquele pessoal ali se ama. Eu não vou lá não, que lá o mentiroso morre, mas aquele pessoal, eu não vou lá não, porque se eu mentir, já sabe, né? Sai o enterro. É Atos capítulo 5. Mas a Bíblia diz que eles gozavam de admiração por parte do povo. Quer dizer, o povo não se convertia, mas não deixava de admirar, não deixava de ver que ali a vida dos irmãos era diferente. Então foi esse padrão que nós temos nas escrituras e que o Senhor começou a restaurar quando começou a chamar esses irmãos lá no século XIX para tomarem esse caminho de Filadélfia. Outra coisa, irmão, Filadélfia não é nada para dizer que é não, é para a gente viver Filadélfia. Quando a gente fala assim, nós somos, Deus me guarde, Jesus, que até a boca dá até uma estranheza falar isso, Décio. Nós somos Filadélfia, Deus tem misericórdia, porque quando você fala, isso já virou um título, isso já virou orgulho espiritual. Não é para dizer que é Filadélfia, é para viver Filadélfia. Então o Senhor, quando começou a chamar esses irmãos, aí irmãos, uma coisa maravilhosa aconteceu. As escrituras começaram a ser abertas. Porque eu vou dizer a você, você pode não compreender isso. Eu ouvi isso há muitos anos, e cada ano que passa eu tenho comprovado que isso é verdade. As denominações e o catolicismo, eles não têm condições
de receberem toda a verdade de Deus, porque a verdade de Deus não cabe num copo, e o cristianismo é um bocado de copo junto. As verdades de Deus cabem na igreja toda. Então, quando esses irmãos, aqui nós precisamos entender o princípio do remanescente. Deus não vai restaurar a igreja inteira, porque nós já vimos que essas 4 igrejas permanecem até a volta do Senhor. Mas Ele pode sim, e Ele tem feito, chamado irmãos de forma representativa para trabalhar com esses irmãos, fazendo com eles o que Ele faria com toda a igreja, mas não vai acontecer, por causa da dureza do nosso coração. Então o que acontece? Quando esses irmãos começaram a se reunir dessa forma, debaixo do nome do Senhor, guardando a sua palavra, Deus abriu as Escrituras. Muitas verdades que estavam enterradas foram restauradas. Hoje é difícil você ouvir uma palavra, hoje é difícil você aprender uma verdade das Escrituras sem que essa verdade tenha sido restaurada lá com eles, porque Deus abriu a janela do céu. Os irmãos, só para citar 2 irmãos aqui, John Nelson Darby, irmão rico nas Escrituras, Deus falou muito através daquele irmão. Irmão C.H. Mackintosh, hoje praticamente o que se estuda do Pentateuco foi restaurado através do ministério desse irmão. Claro que a revelação não parou em C.H. Mackintosh, mas a base para você compreender muitos tipos, muitas coisas, detalhes, minúcias do Pentateuco, muitas dessas coisas foram reveladas através desse irmão. Um ministério rico, Deus abriu as Escrituras para os irmãos ali, e eles começaram a reunir-se dessa forma. Então, irmãos, aqui abro um parênteses, é esse caminho que nós nos propomos a trilhar. Nós queremos trilhar o caminho de Filadélfia. Nós queremos, a gente não quer dizer que é Filadélfia, a gente quer viver o viver de Filadélfia, porque entendemos que dessas 4 realidades que o Senhor expressa aqui nessas cartas de Apocalipse, essa é a realidade que Ele quer que os seus filhos vivam. Veja que para Filadélfia não houve repreensão. O Senhor não tinha nada para falar de negativo de Filadélfia, porque realmente, com o viver da igreja restaurado, eles retornam então ao padrão das Escrituras. É por isso que até hoje acontece. Tem saído irmãos, eu fui um deles, tem saído irmãos das denominações do cristianismo para vir se reunir unicamente debaixo do nome do Senhor. Não confunda reunir-se na simplicidade com reunir-se de qualquer jeito. Não confunda. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor, guardando a sua palavra e não negando o seu nome. Isso quer dizer que nós não nos reunimos de qualquer maneira, tem um padrão para a gente seguir. O padrão são as Escrituras. Eu, no nosso início, eu escutei assim, tá, distribuindo folheto no ônibus, aí uma irmã virou e falou assim: eu conheço vocês, é uma igreja que só tem mais jovem, né? As pessoas confundem, acham, hoje não estou falando de hoje, mas naquela época, vocês são um grupo de jovens, como se a gente reunisse de qualquer jeito. Foi uma ideia que alguém teve, não botar nome, uma ideia aí nova que tiveram. Não, irmãos, o nosso padrão são as Escrituras, e o nosso compromisso é guardar a sua palavra e não negar o seu nome. Colocar um nome aí é negar o nome do Senhor. Então, esse é o compromisso de Filadélfia, e o Senhor não repreendeu. O Senhor apenas disse assim: venha sem demora, conserve o que você tem, porque Deus tem dado muito. Deus tem restaurado muitas verdades. É verdade que eu e você não temos sido aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, mas estamos no caminho. O Senhor está completando a boa obra dele, em nome de Jesus. Então, o Senhor só faz dizer a Filadélfia assim: conserve o que você tem,
para que ninguém tome a tua coroa. Então aquilo que você tem, restaurado, aquilo que o Senhor tem mostrado, continue nessa prática, continue fazendo assim. Tá bom, o Senhor está dizendo isso. Essa é a palavra de Filadélfia. A carta seguinte é Laodiceia, que também representa um outro período da história. Vamos ler 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, repetimos aqui, às vezes nós lemos essa carta a Laodiceia e a gente procura aqui uma aplicação pessoal, ou a gente se refere à realidade da igreja inteira, mas não é só isso. Isso aqui também é profecia, também aconteceu, assim como aconteceu em Filadélfia, com o movimento dos irmãos, lá no século XIX, também, infelizmente, aconteceu em Laodiceia. O que é Laodiceia? Laodiceia, para a gente poder definir prontamente, Laodiceia é Filadélfia caída. Laodiceia é Filadélfia que se orgulhou. Então, infelizmente, muitos desses irmãos que começaram lá nos séculos passados, ouvindo esse chamado do Senhor, para guardarem a sua palavra, não negarem o seu nome, viverem amor fraternal, eles, conforme estávamos falando agora, eles receberam muitas verdades do Senhor, eles desfrutaram de muita coisa do Senhor e eles se orgulharam. Por isso que aqui, o verso 17: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Infelizmente, muitos desses irmãos olharam para si mesmos, viram a obra que o Senhor tinha feito no meio deles, que é uma obra grande, é uma obra de fato de Deus, mas aquilo, ao invés de levarem eles a se humilhar, aquilo levou eles a se orgulhar. Então, infelizmente, muitos desses irmãos que viviam nesse caminho de Filadélfia, eles desviaram para o orgulho, desviaram para o exclusivismo, passaram a se considerar só eles a igreja, e você tem que vir reunir com eles, e não aconteceu somente com os irmãos lá de John Nelson Darby e companhia, não. Aconteceu também com irmãos que sucederam o Otimani. Nosso irmão Otimani, lá no seu tempo, o Senhor também deu a eles uma vida da igreja adequada, uma vida boa, escrituras abertas, o nome do Senhor sendo preservado, não negado. Mas infelizmente, quem continuou a obra, quem continuou o ministério, caiu nessa situação também, de orgulhar-se, de achar-se melhor, entrou numa fase de proselitismo, de ir para as denominações, para recrutar irmãos de lá, para dizer assim, vocês têm que sair de Babilônia, tem que vir reunir aqui conosco, que aqui que é a vida da igreja, e começou a fazer propaganda de si mesmo. É por isso que a gente treme, é por isso que a gente estremece quando
a gente pensa nessa possibilidade de orgulhar-se, de a gente achar que é alguma coisa. Precisamos, com a graça de Deus, continuar em humildade, porque se a gente olhar para nós mesmos, a gente vai se orgulhar. Isso é o que aconteceu com Lúcifer, não é isso? Ezequiel diz, Ezequiel 28, que Lúcifer, ele olhou para tudo aquilo que ele tinha recebido de Deus, e ao considerar a sua riqueza, a sua posição, ele desejou ser maior que Deus, se orgulhou, e a queda dele nós já conhecemos. O provérbio diz que a altivez de espírito precede a ruína, o orgulho precede a queda. Então, na história também, infelizmente, aconteceu isso com esses irmãos. Não foram todos, graças a Deus, mas com esses irmãos que um dia estiveram no caminho de Filadélfia, eles se orgulharam e caíram em Laodiceia. E agora eles vivem achando que eles são autossuficientes, achando que eles têm tudo, e os outros cristãos é que tem que procurar eles para receberem a vida da igreja, receberem as escrituras, e entraram nessa posição de exclusivismo. Que o Senhor nos guarde em nome de Jesus. O que é que acontece? É por isso que nós, vou repetir aqui algo que já falamos com os irmãos: ninguém aqui é autorizado a fazer proselitismo. O que é proselitismo, Luciano? Proselitismo é você procurar outros irmãos e convidá-los para deixar os lugares onde eles reúnem e vir reunir conosco. Ninguém aqui está autorizado a fazer isso. Isso é proselitismo, e quando você faz isso, mesmo que você não diga diretamente, mas você está dizendo indiretamente que o lugar onde você se reúne é que é o melhor. Nós é que somos os bons, e você tem que sair de onde você reúne e vir reunir conosco. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Filadélfia, aqueles irmãos que têm tomado esse caminho, eles vão continuar com pouca força. Pouca força é o quê? É pouca gente. Não é um movimento grande como o catolicismo romano, não é um movimento grande como as denominações protestantes. É pouca força, é um punhadinho de gente que Deus, pela sua misericórdia, vai mostrar esse caminho. Eles vão deixar o cristianismo e vão reunir-se dessa maneira. Isso é Filadélfia. Agora, se o orgulho entrar, como entrou, Filadélfia cai para Laodiceia. Laodiceia é a opinião do povo comum. Isso é Laodiceia, é o significado da palavra, opinião do povo comum. Quando a gente acha que a gente tem tudo, a gente nem precisa orar mais, já tem tudo, já sabe o que fazer, não precisa nem pedir mais a opinião ao Senhor, é só ouvir aqui os irmãos. Lembra de Davi? Davi falou assim: vamos levar a arca do Senhor, pegar lá da casa e levar lá para o altar que eu criei. Bora! Reuniu aqui o pessoal, ó, e aí vocês concordam? Concordam, bora fazer. Ninguém perguntou a Deus se era para fazer aquilo. Aí pega a arca e leva. Quando leva em desconformidade com o padrão de Deus, porque o Senhor falou que a arca era para ser carregada nos ombros dos levitas. O pessoal, como já estava todo mundo sem a direção de Deus, porque ninguém perguntou a Deus o que era para fazer, então continuou. Acharam lá um carro de boi, falou assim: é para não pegar peso, bota a arca no carro de boi. Pronto. Aí já estava errado, continua errado. Orgulho, não precisa perguntar a Deus, não, a gente mesmo faz aqui. Eu lembro sempre que Jorge fala isso, que Deus nos guarde, mas nós podemos atingir um estágio de a gente falar assim: ó, eu já sei como é que faz reunião de partir do pão, eu já sei como é que prega o evangelho, e agirmos como se não dependêssemos mais de Deus, porque já temos tudo, já aprendemos tudo, já conhecemos tudo. E aí o orgulho entra. O Espírito Santo, um irmão, A.W. Tozer, ele falou assim: a obra do Espírito Santo é tão negligenciada
que eu penso que se o Espírito fosse retirado da terra, ninguém ia sentir a falta dele. Por quê? Porque muitos de nós estão acostumados a fazer as coisas sem nem perguntar a Deus: é para fazer isso aqui, Senhor? Não, já vamos fazer, é para fazer aqui, gente. Aí Josué vai para a batalha de Jericó, aí o Senhor dá aquela grande vitória, né? Não pensou nem pegar em arma diretamente, só no brado das trombetas as muralhas vieram abaixo. Aí foi uma vitória maravilhosa, e não foi só aquela vitória não, era um contexto de vitórias, porque o Senhor já tinha prometido a terra de Canaã, prometido que Israel ia subjugar seus inimigos, amém, já estava profetizado, mas Josué esqueceu. Josué e os líderes de Israel esqueceram que para ir para a próxima batalha, ainda tinha que perguntar a Deus: Senhor, olha, agora é a próxima, é Ai, faz o que, Senhor? Não, ó, Deus já deu os inimigos, então manda lá uns espiões, espiam na terra, vê ali quantos são necessários, manda o exército, tá no papo. Ele não sabia que Acã, na batalha de Jericó, tinha escondido o anátema. Acã tinha mexido no que não era para mexer, o pecado estava no meio de Israel. Se tivesse perguntado a Deus: Senhor, estamos indo para a próxima batalha, eu sei que o Senhor já prometeu para nós a vitória sobre os inimigos, mas ainda assim, Senhor, queremos continuar dependendo de Ti, faz o que agora, Senhor? O Senhor provavelmente teria dito: não vá não, Josué, porque tem pecado em Israel, conserte primeiro o pecado, depois você vai. Aí não fizeram isso, não dependeram do Senhor. É o que Jorginho às vezes fala: a gente agir mecanicamente, já sei como é que faz, já aprendi, e não depende de Deus para poder orar e dizer: Senhor, eu já até sei, Senhor, me perdoe, eu já até tenho ideia do que é para fazer, mas e aí, Senhor? É isso mesmo, faz o que? Dependência do Senhor. Aí Josué foi para Ai, e nós já sabemos o que aconteceu. Foi derrotado, o coração do povo se desfaleceu. Meu Deus, quer dizer que agora, se um inimigo desse tamanho nos derrotou, imagine o que é que os outros de Canaã vão fazer conosco. Mas não tinha nada a ver com o inimigo, tinha a ver com o pecado de Israel. Então, irmãos, Filadélfia, que o Senhor nos guarde, quando se orgulha, ela cai em Laodiceia. De maneira que hoje, na história, você pode até não conhecer, mas você guarda aí a informação, e um dia, quem sabe, o Senhor te mostra. Hoje, nós temos também grupos de irmãos, que não são as denominações não, as denominações estão lá em Sardes, eu me refiro a Laodiceia. Grupos de irmãos que passaram por Filadélfia, que receberam essa revelação que nós estamos falando aqui, e eles se orgulharam, deixa eu dizer a você, eles não se orgulharam do que eles não têm, não, eles se orgulharam do que eles têm. Eles têm. Dificilmente eu ia me sentir uma pessoa rica, porque eu não sou rico. Dificilmente eu ia dar uma impressão de que eu sou um magnata, porque minha conta bancária está no negativo lá. Então, Laodiceia não se orgulhou do que não tem, não, se orgulhou do que tem. Os irmãos são cheios de riqueza da palavra. As denominações não são assim. Então não confunda Laodiceia com Sardes. As riquezas da palavra foram dispensadas a Filadélfia, que se orgulhou e virou Laodiceia em determinado ponto da história. Então, eles, porque olharam para si mesmos e viram quanta riqueza, eles falaram assim: a gente não precisa dos outros irmãos. Eu li, irmãos, me perdoe, eu sei que alguns aqui conhecem essa história, eu vou precisar falar, só para ficar um pouco mais claro. Se você não sabe do que eu estou falando, guarde a informação, um dia Deus, se quiser, te revela. Há um livro do irmão Whitney Lee, Treinamento de Presbíteros, e ele escreveu lá assim: quando nós estávamos, eu estou parafraseando, quando nós estávamos para construir o local de Anaheim, na Califórnia, nós
Anaheim. Cadê Gabriel? Eu acho que Anaheim, salvo engano, é Califórnia. Depois o Lara, o pessoal que conhece aí mapa, geografia dos Estados Unidos, depois me ajuda. Los Angeles, pronto, alguém falou Los Angeles. Ele falou assim, obrigado. Quando estávamos para construir o local de reuniões de Anaheim, eu pensava em ter uma biblioteca gigante com todos os livros clássicos cristãos, e eu ia pedir para irmãos fazerem um fichamento de todos aqueles livros, focando ali os pontos importantes de cada livro, para que quando os irmãos entre nós fossem pesquisar esses livros, eles já pudessem achar ali o fichamento já pronto, já mastigadinho, para poder facilitar a pesquisa deles. Aí ele fala assim, só que o meu pensamento mudou. Por quê? Porque a restauração não pode caminhar para trás, só pode caminhar para frente. E se os irmãos entre nós tivessem contato com os clássicos cristãos antigos, eles estariam voltando para trás. Eu não sei se você percebe o quão negativa é essa frase. Eu não sei se você percebe, porque talvez você não conheça a história, mas quão negativo é essa frase. Ele estava dizendo o seguinte, que eles tinham que ler, não mais buscar os clássicos antigos para ler, eles tinham que ler só os livros produzidos pelo ministério desse irmão. Se eles entrassem em contato com a literatura antiga do cristianismo, eles iam retroceder. Em outras palavras, como se a literatura dos irmãos antigos não tivesse mais nada para me ensinar. O pensamento é esse. Então, quando nós falamos que infelizmente esses irmãos se orgulharam, é disso que nós estamos falando. É dizer assim, ó, nós temos tudo, basta você ler os meus escritos, que você encontra, inclusive, o que os irmãos antigos escreveram. Pronto, não precisa você ler, não precisa você ler a W. Tozer. Uma vez nós estávamos em comunhão com um grupo de irmãos desse tipo aqui em Salvador, e eu estava com a Bíblia e um livro de A.W. Tozer na mão. Tivemos comunhão, e ali sentado na mesa, um irmão deles olhou para mim e falou assim, até esse irmão aí que você está lendo o livro, o que ele falou também faz parte do ministério de Watchman Nee e Witness Lee. O que ele estava me dizendo? Que não precisava eu ler a W. Tozer, bastava eu ler os livros de Watchman Nee e Witness Lee. Então, quando nós falamos que esses irmãos, infelizmente, atingiram esse... A gente fala com temor, viu, irmãos? A gente fala com temor, não é com alegria que a gente fala isso, não. Mas é porque a Bíblia nos advertiu que isso ia acontecer. Então, se Filadélfia, se os irmãos têm sido chamados, não tomarem cuidado, eles caem em Laodiceia, achando que eles somente têm a revelação, eles são os bambambãs, e você tem que sair de onde você reúne para vir reunir conosco. Que Deus nos guarde. Então isso aconteceu na história também. Você encontra hoje grupos ligados a esses irmãos, que infelizmente, irmão Eliseu do Chile, ele estava me dizendo que assim como os irmãos ligados ao Witness Lee, eles consideram assim o Witness Lee como... Eles têm uma... Eu repito isso, irmãos. Assim como eu falei que não estava falando mal da Igreja Católica e nem das denominações protestantes, eu também não estou falando mal desses irmãos, não. Eu estou falando da história da igreja. Eu estou falando do que aconteceu. Mas no meu coração, não estou falando mal, não. Os irmãos que estão ligados ao ministério de Witness Lee, eles têm o Witness Lee como... O Witness Lee foi cooperador de Watchman Nee. E tem seu galardão. A obra que ele fez para o Senhor está guardada, ninguém tira. O Senhor, eu conheço as tuas obras. O Senhor não joga fora o nosso trabalho, não. Agora ele também não deixa de apontar nossos erros, para a gente poder consertar. Então os irmãos ligados ao Witness Lee, eles têm assim o Witness Lee como uma espécie de único representante do ministério do Senhor nessa era. Então o que vem do irmão, eles escutam. Eles têm uma forma de ensinar, de dizer que em cada era Deus teve um ministro daquela era. Eles falam de Paulo,
Jotmani, e o da era agora, Witness Lee. Então o que é que acontece? Esses irmãos, eles, assim como eles fizeram isso com Witness Lee, os irmãos também, que nós falamos lá do século XIX, eles fizeram isso com John Nelson Darby. Irmão Eliseu do Chile contou pra gente, que lá no Chile, onde eles moram, tem irmãos que consideram John Nelson Darby como o ministro. Através desse homem, Deus trouxe a revelação. Então a gente tem que seguir o que esse homem fala, e é perigosíssimo. Se o Senhor permitir, nós vamos voltar a falar desse tema, mas a obra de Deus não pode estar ligada a um homem. A obra de Deus não pode, meu Deus, o tempo já foi, falta 5:12. A obra de Deus não pode estar ligada a um homem, porque o homem é falho, o homem cai, especialmente se estiver sozinho. Então, note nas Escrituras que se movia de um lado Pedro, Tiago, João, do outro lado movia Paulo, Apolo, Silvano. O Senhor tem seus vários ministros, seus vários homens para poder usar em cada época. Ele não deposita essa coisa de você considerar um homem só como responsável pela obra de Deus. Isso é sistema papal. Isso é o que a Igreja Católica faz com o Papa, é o representante de Deus na terra. Nós não podemos cair nesse erro. As Escrituras já nos mostraram que é diferente. Então, irmãos, quando o Senhor traçou aqui, eu vou terminar por causa do horário. Quando o Senhor traçou aqui esse panorama, através dessas 7 cartas, Ele está dizendo que até a sua volta, Ele não voltou ainda, estamos aguardando a sua volta. Até a sua volta, você vai encontrar essas 4 realidades. E Ele está dizendo para nós qual é a realidade que Ele aprova, qual é a realidade que Ele louva, que é a realidade de Filadélfia. Então, por isso, nós não nos conformamos em reunir no catolicismo romano, nós não nos conformamos em reunir nas denominações, e nem, que o Senhor nos guarde, aprovamos o caminho de Laodiceia. A gente quer, com a ajuda do Senhor, entendendo que foi Ele mesmo que nos chamou, a gente quer trilhar o caminho de Filadélfia, sem orgulho, sem dizer que é alguma coisa, sem se achar alguma coisa, mas o Senhor aqui profetizou para mostrar para a gente qual é a realidade que Ele quer. O que é que Ele quer dos seus filhos hoje? O caminho de Filadélfia. Amém? Aí, traçado aqui esse panorama das 7 cartas, se o Senhor permitir, no domingo que vem, a gente volta para o livro de Esdras, que já é uma palavra voltada para aqueles que receberam esse chamado de Filadélfia, para aqueles que receberam esse chamado de deixar o cristianismo e vir reunir-se unicamente debaixo do nome do Senhor. Amém? Terminamos aqui por hoje. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe.